Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina, aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo e ore connosco ao Deus da vida, ao Senhor que dispõe e predispõe o nosso coração a viver esta experiência com Ele, esta experiência que muda e transforma as nossas vidas. Hoje a Igreja celebra a memória obrigatória de Santa Cecília e aproveito já a abraçar calorosamente, primeiro a minha mãe, que tem o nome de Cecília, e Cecília da Póvoa, Cecília de Famalicão, e tantas outras Cecílias que eu conheço e com quem convivo também e por quem rezo. Então, aí onde você está neste momento, ore comigo, ore connosco ao Deus da vida. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, que sois rico em graça e misericórdia, iluminai o nosso coração e todo o nosso ser, para vivermos plenamente na vossa palavra e no vosso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caro irmão e cara irmã, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, depois, Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Ensinava todos os dias no templo, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas, assim como os principais do povo, procuravam prendê-lo. Não sabiam, porém, como proceder, pois todo o povo ficava suspenso ao ouvi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, domus mea, domus orationis est. A minha casa será chamada casa de oração. O lugar sagrado do Senhor, o lugar escolhido pelo Senhor, é um lugar sagrado, torna-se um lugar sagrado, um lugar de reunião, aonde os cristãos, aonde os judeus viveram de perto esta experiência com o Deus da vida. E não que comungas as suas ideias, como disse algumas vezes, ao longo da minha formação teológica, durante algum período admirei e enalteci alguns teólogos porque achava que eram realmente homens que traziam algo de bom para o contexto teológico. E pode ser até que tenham trazido do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista da fé foram nocivos, ou seja, foram prejudiciais, prejudicaram a maneira de viver a fé. Ou seja, aqui quero falar exatamente de Karl Rahner, com a sua teologia imanente, desprovida de transcendência, e vou traduzir, não quero ser difícil para quem me está a acompanhar. Ou seja, alguns teólogos como Karl Rahner, acabei de dizer, Hans Küng, Von Balthasar não, mas Moltmann e Bultmann, prejudicaram muito o caminho da fé. E em algum momento do meu percurso teológico, académico, eu tinha um certo fascínio sobre estes teólogos. Mas confesso, inclusive pelo monge Anselmo Grun,
eu também nutria uma certa admiração e um certo, mas hoje, fruto também de um amadurecimento, de uma maturidade teológica, posso dizer, mas sobretudo espiritual, sou capaz de dizer que não comungo com as ideias, com a maior parte das ideias defendidas por estes teólogos. E porquê que eu digo isso? Apenas para fazer, porque queria citar Mircea Eliade, Mircea Eliade, que é um teólogo que eu vou tomar uma ideia que acho que é importante apenas neste momento, que é a questão que ele vai falar do sagrado e do profano. E passo a explicar, porque eu percebo que nem toda a gente que me está a ouvir tem uma formação em ciências da religião, ou em teologia, ou em filosofia. E, portanto, quero explicar aonde pretendo chegar. Então, a primeira coisa é que Mircea Eliade vai falar da realidade do profano e do sagrado. E recordando esta obra, desta autora, quero apenas sublinhar esta obra pelo facto de, realmente, ao longo desta obra, a um dado momento, o autor vai falar de que o transcendente, ou os homens ao longo da história, escolheram lugares que dentro do espaço profano, ou seja, dentro do mundo, aquele espaço torna-se um pedaço do céu. A ver se me faço compreender. A igreja, que é o templo, o lugar de Deus, para nós que acreditamos, está dentro do mundo que nós consideramos profano. Ou seja, o mundo à volta não é sagrado, mas a igreja é sagrada e ela santifica o espaço em que está. Portanto, é uma ideia válida. Estou a parafrasear, atenção, estou a dizer por palavras minhas aquilo que a obra retrata. E hoje, porque é que lembrei desta questão do sagrado e do profano? Porque a palavra de Deus deste dia fala sobre a importância, o valor do templo na vida de Jesus. Estamos no Evangelho de São Lucas e desde o começo o templo é de extrema importância no percurso, no itinerário de Jesus, mas também dos apóstolos que o seguirão mais tarde. E nós percebemos, desde o momento em que, na anunciação do nascimento de Zacarias, há um momento em que acontece no templo o lugar sagrado, que está em contradição com o lugar onde acontece o anúncio do nascimento de Jesus, que foi exatamente na casa de Maria, na casa da Virgem Santíssima. Portanto, dois lugares, um lugar sagrado e o outro é uma casa, mas para dizer que a nossa predisposição interior pode fazer com que o lugar em que estejamos seja um lugar da presença de Deus. Aonde eu estiver, se trago comigo esta experiência de Deus no meu coração e na minha alma, no meu intelecto, no meu espírito, aonde eu estiver, também acontecerá essa experiência. Mas atenção, não obstante, o Senhor escolheu lugares, ou melhor, fez com que nós tivéssemos lugares apropriados para o adorar, para o bem dizer. Ao longo de toda a história da salvação, melhor, quer dizer, do cristianismo, mas ao longo de toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós encontramos lugares específicos em que se podia adorar e bem dizer o Senhor. Encontramos um outro momento importante também no templo, quando Maria e José vão ao templo para consagrar o menino Jesus. E ali encontram o velho Simeão e a profetisa Ana, que vão dizer à Nossa Senhora aquilo que acontecerá, aquilo que era o caminho daquela criança recém-nascida. Um outro momento importante do templo é também quando Jesus, aos 12 anos, numa peregrinação com os seus pais, perde-se ali no meio da multidão e depois, quando o encontram, diz: não sabias que devia estar na casa do meu pai. Portanto, Jesus tem realmente o templo como lugar importante. E encontramos noutros momentos também em que Jesus está no templo de hoje e depois também os apóstolos terão esta mesma experiência, esta mesma relação com o templo. Hoje encontramos Jesus realmente no templo. Jesus percebe que o templo está profanado. Este é apenas uma imagem
Ou seja, é uma linguagem tipológica, ou seja, Jesus quer chegar mais longe do que o espaço físico, ou seja, não são as paredes que são mais importantes. Jesus aquilo que nos quer dizer é que no mundo em que vivemos, facilmente o nosso corpo, a nossa alma se pode perverter. São Paulo vai dizer, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Portanto, com Jesus, porque ele vai dizer, na Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, se a memória não me engana, versículo 46, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei, o edificarei. Portanto, Jesus nos quer dizer que o verdadeiro templo já não são as paredes, somos nós. É por isso que vai dizer, ou seja, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos este templo, portanto, a profanação que Jesus se refere, hoje nós vamos estar atentos com a profanação apenas da igreja, porque antes de ser profanada a igreja, a profanação acontece no corpo. E, portanto, aquilo que o Senhor pede de mim e de você é esta purificação. E Jesus diz, damos meia, damos orações a isto. Ou seja, a minha casa será chamada casa de oração. Então, que nós, que somos os templos, nós somos as pedras, perdão, as pedras vivas do templo do Senhor, saibamos assumir na nossa vida essa postura de sermos realmente lugar da oração, que a nossa vida seja uma oração. E o que é oração? Oração é aquilo que Santa Cecília soube viver, também experienciar e experimentar. Santa Cecília fez da sua oração a vida e da vida a oração. Ou seja, ela trazia Jesus consigo e levava Jesus aos demais. Esta deve ser a minha e a sua experiência, caro irmão e cara irmã. Com a alegria neste dia, tome consciência. Tu és o templo do Espírito Santo. E sem a graça de Deus, este templo estará corrompido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.